Abra sua Bíblia, o pastor Albério estava dando uma olhada nos vídeos do canal da igreja e o pastor Albério pregou sobre esse texto. Na sua penúltima ministração aqui, antes de domingo passado, ele pregou sobre esse texto e eu quero falar alguma coisa que Deus fez na minha vida dentro desse texto. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos, quem lembra da pregação? Capítulo 1, verso 16 e 17. Amém? Vixe. Amém? Amém? Amém. Vocês estão aqui, né? Romanos capítulo de número 1, verso 16 e verso 17. Glória a Deus. Quero falar um pouco sobre o plano perfeito de Deus, salvação. Salvação é o plano perfeito de Deus. Deus não poderia criar algo tão perfeito que nem salvação. Deus, ele é maravilhoso e tudo que ele faz é bom. Amém, irmão? Ele não faz nada pela metade. E esse texto aqui é interessante. Capítulo 1 de Romanos, verso de número 16 e verso de número 17. Diz assim o texto: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Pai, bendito seja o teu nome. Nós estamos reunidos aqui no nome de Jesus, e a tua palavra diz, e nós cremos, mesmo que às vezes, ó Deus, não sentimos isso, mas nós cremos, e o Senhor quer que todos nós sintamos isso, mas mesmo que isso não aconteça, nós cremos que o Senhor se faz presente. O Senhor se faz presente por causa da tua palavra, que garante isso, e nós cremos, e eu te peço nesta noite, conceda-me, Senhor, ousadia, intrepidez para anunciar a tua palavra, enquanto o Senhor estende a tua mão, ó Deus, nesse lugar, para operar curas, sinais e maravilhas por meio do nome de Jesus, o teu Filho. Nesta noite nós lemos que o Evangelho é o teu poder para a salvação de todo aquele que crê. Manifesta, Pai, esse poder nesse lugar, nesta noite, em o nome de Jesus. Nós levamos cativo a nossa mente, todo o nosso pensamento, todas as nossas emoções, cativos a Ti, a obediência do Senhor, e anulamos todo e qualquer sentimento ou expressões que se levanta contra o conhecimento do Senhor, no nome santo, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Aleluia, aleluia. Queridos, o Evangelho, ele não somente tem o poder, mas o texto que nós lemos diz que ele é o poder de Deus. Às vezes nós dizemos, ó, Deus manifestou o seu poder, Deus derramou o seu poder, ou cantamos, Senhor, manda poder, Senhor, manifesta poder. E ao ler esse texto, nós descobrimos que o poder de Deus, ele está manifestado na revelação, na proclamação, na anunciação, no entendimento do Evangelho, das boas notícias de Deus, a respeito do seu amor, a respeito da sua graça, revelado e manifestado na vida e no sacrifício de Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que nos redimiu, aquele que nos salvou, aquele que nos libertou do império das trevas, aquele que fez coisas tremendas ao nosso favor, por nós e em favor de cada um de nós. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, que o Evangelho ou a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, para aqueles que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. O poder de Deus. Então, esta noite eu gostaria de falar um pouco para vocês, para os irmãos, a respeito do que esse poder fez em minha vida. Do que esse poder fez por mim. Diz a palavra que Deus aprove a ele, foi de decisão dele, foi plano dele, plano perfeito, salvar o homem pela loucura da pregação.
pela loucura da pregação do Evangelho. O Evangelho, a mensagem do Evangelho, ele vai contra ao pensamento desse mundo, à sabedoria desse mundo. Enquanto esse mundo diz que não há jeito, o Evangelho diz que tem jeito. Enquanto esse mundo diz que fulano precisa ser condenado, fulano precisa disso, fulano não tem jeito, fulano não tem como mais fazer nada por ele, o Evangelho vem como uma boa nova, com uma boa notícia de que Deus se importa, de que Deus ele pode fazer, de que Deus ele quer fazer, e ele faz quando a pessoa ouve o Evangelho, quando a pessoa escuta essas boas novas, aceitam essas boas novas e crê nela, confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O Evangelho é o poder de Deus, e esse Evangelho é o plano perfeito de salvação para todo aquele que crê. Deus tem um plano perfeito, que é salvar. E a gente sabe muito bem que a palavra salvação é um pacote completo. A palavra salvação é um pacote completo. Vem do grego sozo, que significa libertação, cura, transformação, preservação, que significa livramento de Deus para toda a nossa vida. Quando Jesus Cristo, ele pagou o preço desta salvação, quando Jesus Cristo, ele pagou a dívida da humanidade, ele pagou a dívida da humanidade, e dentro desse pagamento está a cura, está a libertação, está a transformação, perdão de pecados, livramento de Deus, preservação, prosperidade, cuidado de Deus, vitória de Deus para a nossa vida. E todo ser humano um dia terá que ser exposto a esse Evangelho. Seja aqui na terra, enquanto ele ouve, ou aceitando ou rejeitando, ou seja, no dia que ele tem que apresentar-se diante de Deus, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor Deus, ele irá tratar as pessoas de conformidade com o Evangelho, de acordo com o Evangelho, uns para a salvação eterna e outros para a condenação eterna. Porque Jesus ele disse o seguinte: pregue o Evangelho a toda criatura, anuncie o Evangelho a todo ser humano. Aquele que crê será, e aquele que não crê não será. A Bíblia diz que já está, vai permanecer como está, condenado. Por isso que o Evangelho ele é o poder de Deus. Irmãos, nós não temos nada mais precioso como cristãos, como ministros, como igreja do Senhor, a não ser a mensagem do Evangelho. A notícia das boas novas, das coisas boas que Deus fez por cada um de nós. Eu quero contar um pouco a respeito das fases de Deus na minha vida. A primeira a fase de Deus na minha vida é a anterior a esse Evangelho. Eu sou do interior da Bahia, nasci numa família de 8 irmãos. Um deles está aqui comigo, que é o Léo, está nos visitando hoje. Dois desses irmãos acabaram falecendo. Nós nascemos na cidade de São Gabriel, nascemos numa família, infelizmente, que não conhecia o Evangelho. Tanto os meus avós, os meus bisavós e os meus pais, eles não conheciam o Evangelho. Nós vivíamos em uma situação de extrema pobreza no interior da Bahia. Meus pais tinham muitos filhos para criar, o emprego era escasso, comida era escassa. Então, assim, se alguém sabe o que é passar necessidade e fome, infelizmente, esse alguém sou eu e muitos outros que viveram também naquela época e naquela situação que nós vivíamos. Então, antes de conhecer esse Evangelho, antes de conhecer o que Jesus fez por mim, a Bíblia diz, e eu tenho consciência disso, que eu vivia sem Cristo, alheio às alianças, separado da comunidade do povo de Deus, sem esperança e sem Deus no mundo. Essa era a minha situação. Eu lembro que ainda criança, havia uns vizinhos próximo lá de casa, a dona Francisca, o João, o Léo se lembra desse pessoal, e vez por outra eles nos levavam para a igreja. Nós ainda éramos pequenos, eu acho que eu tinha por volta de uns 7 anos de idade, e eu gostava muito de cantar os cânticos que esses irmãos, praticamente eles nos convidavam na época de escola bíblica de férias, né? Sempre na época de férias escolar havia, aqui em Anápolis também tem isso, então eles convidavam, nós íamos. Não sei se o Léo na época ia, mas eu também ia. Eu ia e gostava muito, só que o meu pai, né, nós havíamos se mudado para a cidade de Irecê, e o meu pai ele começou a implicar com a minha mãe.
Ele bebia muito, ele começou a se envolver com jogatina, ele começou a se envolver com traições, chegava em casa bêbado, discutia muito com a minha mãe. Recentemente eu descobri que ele batia na minha mãe escondia isso de nós, quando pequeno. Ele acabava ameaçando ela o tempo todo e proibindo ela de nos levar à igreja. As vizinhas convidavam, minha mãe ia de vez em quando, e ele proibia. E nós nos afastamos, então, do convívio com os irmãos, com a fé evangélica, e isso acabou destruindo toda a nossa vida. Eu lembro que, por volta de uns 8 a 9 anos de idade, talvez um pouco mais, a minha mãe foi embora de casa. Nós não entendemos, na época nós não entendíamos muito isso. Minha mãe fugiu de casa, com medo de meu pai, com medo de pai matá-la, porque pai havia ameaçado ela. E ela fugiu de casa. Ela conta que passou aqui por Anápolis, foi para uma cidadezinha no interior de Goiás, chamado, se não me engano, Campos Belos de Goiás. Alguém deve conhecer talvez aqui essa cidade. E ela saiu sem rumo, e o meu pai, sabendo dessa situação, tentou até ir atrás dela, mas não conseguiu, e graças a Deus por isso, porque senão ele teria tirado a vida dela. O meu pai, desgostoso com isso, pegou a casinha que nós tínhamos lá no interior da Bahia, na cidade de Irecê, e vendeu essa casa, alugou uma outra casa, e com alguns meses depois ele largou todo mundo lá e foi embora. Ou seja, ele nos abandonou. Meu irmão foi morar com um patrão, com uma pessoa que ele ajudava, que ele trabalhava com ele. Eu fui morar com uma família que gostava muito de mim também, ali na cidade de Irecê. Fui criado por essa família até os 14 anos de idade. Minha mãe, quando descobriu que meu pai havia feito isso com os filhos dela, ela voltou, ela retornou à cidade de Irecê, até que conseguiu, acho que, pegar o Léo, né, Léo? Pegar você, ou não foi a Jane, não sei, a minha irmã caçula, e com isso ela foi batalhando, trabalhando. A minha mãe é uma guerreira, irmão. No início, naquela época, eu não entendi porque ela havia nos abandonado, mas hoje eu sei a causa, a situação, porque senão meu pai tinha matado e nós ficaríamos órfãos de pai e de mãe, porque meu pai teria coragem suficiente também, depois de haver matado, ou se matar, ou então ir embora e nos deixar como ele fez. E minha mãe voltou, mas cada um continuou no seu lugar, e eu vivi nessa situação, e infelizmente nessa época, quando os meus pais se separaram, quando houve tudo isso, influenciado por más companhias, sem o Evangelho, sem o poder de Deus, que é salvação para todo aquele que crê, eu acabei conhecendo as drogas, influenciado por más companhias, por uma curiosidade não saciada, eu acabei me envolvendo com drogas, ainda na minha infância. Acabei me envolvendo com drogas, morando na casa dessa família, sendo criado por essa família. E dentro dessa casa eu encontrei um parceiro, um colega, uma pessoa que vivia comigo e se drogava junto comigo. Até que, depois de muito tempo, aquela família descobriu que eu era um dependente químico. A matriarca dessa família, que foi a pessoa que me convidou para morar com eles, havia falecido. E eles tentaram por várias vezes me ajudar a sair dos vícios, mas eu não queria. Havia uma série de coisas dentro de mim, uma série de conflitos dentro de mim. Aquilo era o caminho que eu achava que era certo, e a palavra do Senhor diz que há caminhos que para o homem parece ser perfeito, parece ser direito, mas no fim é caminho de mortes. Eles me expulsaram da casa deles. Minha mãe já havia comprado uma casa no interior ali da Bahia. Meu pai havia vendido e ela conquistou uma casa, e eu fui morar com a minha mãe. Só que minha mãe também não me aguentou, porque eu comecei a ter problemas com a justiça. Havia um grupo de extermínio da polícia, né? Isso não é o correto no Brasil, nós temos uma Constituição, nós temos uma lei, mas infelizmente no interior da Bahia havia um grupo de exterminadores, de pistoleiros, da própria polícia, que eles estavam matando todos os infratores, e infelizmente, com apoio da população, e eu estava na lista desse grupo, minha mãe com medo de um dia chegar em casa e me encontrar morto, ou pela polícia, ou por usuários de drogas, inimigos que eu havia conquistado, adquirido. No meio das drogas, ela também me jogou, me mandou embora de casa, falou, olha, não dá mais para você ficar aqui, porque senão você vai, a vida que você leva, os inimigos que você adquiriu, vai acabar tirando a nossa vida e a vida dos meus filhos, dos seus irmãos. E eu saí de casa, isso foi no ano de 94, eu saí de casa, saí da cidade de Irecê, minha mãe pediu e implorou,
que eu não procurasse os meus parentes na cidade de São Gabriel, e eu saí então de Irecê e vim me embora aqui para o Centro-Oeste, vim embora para Brasília. Quando eu cheguei em Brasília, eu não tinha ninguém, não conhecia ninguém em Brasília, e eu passei então a viver e a morar nas ruas de Brasília como um adolescente, um menino de rua. E essa foi a minha situação antes de conhecer Jesus. Antes de conhecer Jesus, eu vivia de acordo com os desejos da minha carne. Antes de conhecer Jesus, a Bíblia diz que todos nós, independente se já usaram drogas ou se não usaram, antes de Jesus, andávamos guiados pelo curso desse mundo. Éramos influenciados pelas sugestões de Satanás. E o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é o poder de Deus para nos libertar dessas prisões e dessa escravidão. Antes de tudo isso, era assim, antes de Jesus, era assim que eu vivia. Nasci numa família complicada, nasci numa família destruída, nasci numa família desestruturada, não por causa da condição financeira, mas porque não conhecia o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho que é salvação, salvação que é cura, que é livramento, que é perdão de pecados, que é provisão do céu, que é transformação de Deus para a minha e para a sua vida. Jesus Cristo, ele pagou, ele sofreu o meu castigo. Jesus Cristo, ele pagou a minha dívida. Ele pagou os meus pecados. Falei isso em uma ministração anterior. O Evangelho de Jesus Cristo me salvou e me tirou desta vida miserável e desgraçada, porque não havia graça em que eu vivia, em que a minha família viveu. Irmãos, hoje a minha família é uma bênção. A minha mãe é uma bênção. O Léo é uma bênção. Eu lembro que no início desse ano, que nós viemos para cá, para Verbo da Vida, já uma decisão que eu tinha 2 anos no coração, mas que por decisão a gente só conseguiu vir esse ano. E esse ano tem sido o melhor ano da nossa vida. E não é só frase de efeito, não, irmão, é literalmente. E olha que nós só conseguimos ativar pepitas da fé. Imagine quando nós deslancharmos na fé, como a sua totalidade. Esse ano, financeiramente, tem sido o melhor ano, né, meu bem? Como casal tem sido o melhor ano, pelo menos eu. Eita, tem sido o melhor ano. Né? Como família tem sido o melhor ano, principalmente para ela. Eu contei aqui para os irmãos que Deus curou a mãe dela de câncer. Esse ano foi o ano, e tem sido um ano o dobro 2 vezes, né? Que nem diz o nosso irmão Ronaldo. O dobro 2 vezes deve ser 2 vezes o dobro. Faz a conta aí, irmão. Ajuda aí, se tem alguma matemática aí. Né? 2 vezes o dobro. Não, 2 vezes o dobro. Se não for 8, deve ser 4, né? Então, assim, o Evangelho, irmão, ele faz isso, né? O Evangelho é coisa tremenda, e não há nada, é que nem eu disse para os irmãos, nós não temos algo mais precioso do que essa mensagem, essa verdade do Evangelho. Essa verdade do Evangelho foi que salvou a sua vida. Essa verdade do Evangelho foi que lhe curou. Essa verdade do Evangelho, que é o poder de Deus, é que te mantém de pé. É que te mantém firme. E assim por diante. Eu lembro que para conquistar o espaço entre os meninos que moravam nas ruas ali em Brasília, antes de mim, eu tive que virar o bicho, que nem diz o linguajar por aí. Eu tive que me jogar, me entregar mais ao diabo e os seus planos. Acabei me envolvendo com a criminalidade, acabei me envolvendo com o comércio de entorpecentes, acabei me envolvendo com violência, com brutalidade, e acabei também adquirindo problemas com a justiça, com o poder público de Brasília. Isso me obrigou a retornar. Eu lembro que havia uma investigação contra mim em Brasília. Eu ainda era menor de idade, mas já fiz tanta coisa das quais eu não me orgulho. O
Pastor Albério, às vezes, fala para mim, você tem um testemunho forte. Pastor, eu gostaria de ter um testemunho diferente, mas já que eu não tenho, vai esse mesmo. Vai esse mesmo. Eu admiro muito a vida dos jovens que não se envolveram com o que eu me envolvi. Vocês são guerreiros. Porque eu sei muito bem como é que é esse mundo, irmão. Depois que Jesus me libertou das drogas, eu sei muito bem o quanto foi difícil permanecer firme sem elas, porque as ofertas são por aí. Eu recebi oferta de uso de droga até dentro das igrejas que eu fui testemunhar. Muitas vezes. Mas Jesus, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a preservação de todo aquele que crê. Amém, queridos? E eu resolvi sair de Brasília e ir para Irecê. E quando eu cheguei no terminal rodoviário da cidade de Irecê, eu estava sendo aguardado, desejado pela polícia. Eles estavam me esperando. Eles me prenderam, eles me levaram para a delegacia, eles bateram em mim. Eu apanhei das 3 horas da tarde até as 7 da noite. Eu desmaiei 3 vezes. Ô surra abençoada, irmão. Eu nunca pensei em Deus, eu nunca pensei tanto em Deus em toda a minha vida. Eu não estou dizendo que Deus mandou aquela surra. Eu estou dizendo que as minhas escolhas, as sementes que eu plantei, é que me levaram a apanhar. Está entendendo, irmãos? Tudo que eu passei, tudo que eu vivi, não é porque Deus tinha um plano, porque o plano dele é perfeito. Eu estou falando aqui sobre o plano perfeito de Deus, tá? Então, tudo que eu vivi, tudo que a minha família viveu, tudo que minha mãe viveu, não foi a vontade de Deus, não foi o plano perfeito de Deus para a vida dela, para a nossa vida. O plano perfeito de Deus para a nossa vida é o Evangelho, é a salvação, é a cura, é a preservação, é o livramento, é a prosperidade, é a vitória, é ser bem-sucedido. Esse é o plano perfeito de Deus. Eu fui preso, eu era, tá? Eu não sou mais. Eu era muito bocudo. Eu respondia os policiais, mesmo apanhando, levando, eu podia ficar humilde. Ô, seus meninos, não bata mais em mim. Mas isso é coisa do cão mesmo, irmão. E eu apanhei mais ainda, podia ter apanhado menos. E fiquei lá, eles me colocaram numa cela chamada de solitária, fiquei isolado, por 19 dias eu fiquei isolado, de luz do sol, de higiene, de uma série de coisas, e eu lembro que com 19 dias que eu estava preso, era uma noite de domingo, não lembro bem a data, mas era do mês de setembro, era uma noite de domingo, isso era de 98, eu ouvi uma música evangélica, havia uma igreja próxima da Tertuliano Cambuí, que era onde situava a delegacia ali na cidade de Irecê, e eles estavam cantando uma música com muito fervor, e na letra dessa música diz que Deus resolve os seus problemas, e eles repetiam muito. Eu acho muito bacana quando os irmãos começam a repetir muito algumas revelações bíblicas aqui no louvor, e o Espírito Santo começa, porque o Evangelho, quando ele é cantado, pregado, anunciado, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E naquela noite, irmãos, eu comecei a desejar, estava só eu e Deus ali, eu comecei a desejar no coração estar em liberdade. Eu não orei, eu não fiz nenhuma confissão, eu não sabia orar, não sabia nenhum tipo de confissão, mas eu desejei no coração, eu comecei a imaginar no coração isso que eu estou vivendo agora, estar na frente de alguém, pregando o Evangelho como crente, vestido com a roupa de crente, com a roupa de ver Deus, e naquela noite eu desejei isso. 6 dias após eu ter tido essa experiência de ouvir essa canção, Deus resolve os seus problemas na terra, no céu e no mar, nunca houve nem há problemas para Deus, e que eu comecei a desejar em meu coração, eu recebi um perdão condicional. A delegada que havia assumido o plantão naquela época é prima segundo grau da minha mãe, da nossa família. O promotor que havia pego o meu caso é parente também dos meus tios. E eles resolveram fazer uma maracutaia, desculpa, eu não vou dizer o nome deles, mas não... E eles me deram um perdão condicional dizendo o seguinte: olha, você vai se recuperar. Nós vamos lhe soltar, você vai se recuperar. Aí, beleza, eu vou, mas eu não fui, infelizmente. Lamento dizer isso. Eu não fui. Aí a delegada
mandou me prender de novo. E eu, corri. Ela mandou os colegas dela ir lá em casa. E eu não estava mais lá em casa. Eu retornei a Brasília. Isso já foi no ano de 99, no início de 99. No dia 15 de agosto do ano de 1999. Por volta de 8h30 da noite. Eu saí mais um colega de vice, como era costume entre nós. Nós fomos fazer alguns assaltos. E nós abordamos um jovem em Brasília, na 309 Norte, em Brasília, ali na Asa Norte. E quando nós demos para ele aquela voz de assalto, quem teve a infelicidade de ser assaltado sabe que é agressivo. Nós fomos agressivos. E nós judiávamos das pessoas que reagissem a uma palavra de ordem que dávamos. E quando esse rapaz reagiu, ele rodou assim de um jeito que hoje eu entendo como foi que ele conseguiu fazer aquilo, é no poder de Deus. Mas ele rodou assim de um jeito, pôs o dedo na minha cara e disse: o sangue de Jesus tem poder, eu te repreendo, Satanás, você não tem poder de tocar em mim. Naquela hora, tanto eu quanto o colega que estava comigo, nós não conseguíamos falar nada contra aquele menino, nós não conseguimos correr da situação de flagrante e nós não conseguimos agredir. A única coisa que conseguíamos fazer era responder a perguntas que aquele rapaz fazia. Ele começou a falar do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus o tomou em palavra de revelação, em palavra de conhecimento e contou coisas da minha vida, de livramento de Deus, de situações que eu vivi na minha família, de situações que eu vivi de perigo de morte, que só eu e Deus tínhamos conhecimento. Ele dizendo: olha, Júlio César, eu falei para ele o meu nome, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano na sua vida. Hoje eu entendo que é o plano perfeito de Deus, que é o plano da salvação, que é o plano do Evangelho. Ele começou a citar João 3,16, Deus te amou de tal maneira que Ele deu Jesus, o seu Filho único, para que você cresce nele, não morresse, mas tivesse a vida eterna. E naquela noite, irmãos, eu perguntei àquele menino, aquele irmão, não era um anjo, porque a Bíblia diz que anjo, por mais que deseje pregar o Evangelho, eles não podem, porque nós somos os comissionados, nós aqui somos os responsáveis, nós aqui somos os privilegiados de anunciar o Evangelho da salvação. Não estou aqui ensinando ou tentando trazer a sugestão a você de como você reagiu a algum assalto, mas eu estou dizendo para você o que Deus fez na minha vida naquele assalto. Naquela noite, levantei a minha mão e disse: eu quero saber como é que eu faço para receber tudo isso que você está dizendo que Deus tem para mim, que Deus quer para a minha vida. E ele mandou, como um bom pentecostal, ele mandou me ajoelhar no meio da rua, as pessoas estavam passando, não sabiam o que estava acontecendo, só sabia que tinha um pregador ali. E tanto eu quanto o colega que estava comigo, nos ajoelhamos ali e entregamos a nossa vida a Jesus. E eu fiz isso, irmão, com sinceridade no coração. Eu lembro que aquele irmão Bruno, nunca mais o vi. No dia que Deus tiver oportunidade, caso ele esteja me ouvindo, entre em contato comigo, Bruno. Viu? Verbo da Vida Anápolis, entre em contato. Você foi instrumento de Deus para a salvação da minha vida. Aquele irmão pôs a mão na minha cabeça, orou por mim, ele sabia que eu era um viciado, que o colega que estava comigo também era, falou: Deus coloca nojo no coração, no corpo, ele usou uma oração lá, uma oração interessante, coloca nojo, que ele sinta nojo, que ele, assim por diante. E eu lembro, irmãos, que eu cheguei, depois de tudo aquilo, aceitei Jesus, saí leve. Hoje eu entendo que essa leveza que eu senti naquela noite, é a leveza do perdão dos pecados. É a leveza de ter o espírito recriado, de nascer de novo. Porque a palavra de Deus diz que a todos quantos receberam Jesus, foram a eles dado o poder de serem feitos filhos de Deus, sabe, aqueles que creem no nome do Senhor Jesus, que não nasceram da vontade do homem, que não nasceram da vontade da carne, mas nasceram de Deus. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo.
João, capítulo de número 3, Jesus ele fala: o que é nascido da carne, é corpo, mas o que é nascido do Espírito é o Espírito. Então aquela leveza que eu senti naquela noite, sinto até hoje, é a leveza de ter os pecados perdoados, é a leveza de ter os pecados lavados, é a leveza de ter a vida salva, de ter o Espírito recriado por Jesus Cristo. A Bíblia diz que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê a respeito da justiça e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Justiça, salvação e justiça vem quando se crê com o coração e se confessa com a boca. E naquela noite eu fiz isso, fui salvo, estou salvo, aleluia, vou para o céu. Glória a Deus. Se nada mais acontecer na minha vida, eu vou para o céu. Aleluia. Cheguei nos colegas que andavam comigo, que fumavam droga junto comigo, e falei: olha galera, é o seguinte, eu fui assaltar um crente e agora sou um deles. Essa foi a reação deles. Não no espírito, né? Mas eles acharam que eu estava brincando. E no outro dia, irmãos, entenda uma coisa, nós que pregamos o Evangelho, quando a pessoa se converte, quando a pessoa é salva, o espírito dela é que é salvo. A alma e o corpo dela precisam ser renovados pela palavra. No outro dia, me bateu uma vontade doida de usar drogas. Não foi fácil. E eu lembro que eu peguei um Walkman. Quem lembra do Walkman? Eu tinha um Walkman. Lógico que eu não comprei, né, irmãos? Uma pessoa que não era dizimista acabou perdendo ele. Eu peguei esse Walkman e eu troquei por drogas. Eu troquei por maconha. Irmãos, eu tentei fumar essa maconha. Eu tentei. Deus é testemunha como eu tentei. E olha que eu sabia enrolar um cigarro de maconha. É tanto que, às vezes, eu não comprava. O pessoal só me chamava para me enrolar. Era o preço. E eu tentei, mas eu tremia. Eu suava. As minhas axilas transpiravam de um jeito insuportável. Eu cheguei a comê-la, mas eu não consegui usar. E a partir daquele dia, até o dia de hoje, e até Jesus voltar, nunca mais eu usei droga na minha vida. Deus enviou um irmão da Assembleia de Deus de Brasília, o irmão Nadir. E esse irmão, ele fez duas coisas por mim que só crente que tem fé faz. Para começar, esse irmão era um pai de duas meninas, uma de 9 anos e uma na época tinha cerca de uns 16 para 17 anos. E esse irmão me chamou para morar na casa dele, comer da comida dele e trabalhar com ele. E eu fui. Eu morava nas ruas. Eu não tinha onde morar. Eu vivia entre as marquises dos prédios de Brasília e as invasões do Cerrado. E nas invasões do Cerrado eu não podia mais ficar, porque eu não traficava mais. Eu não fazia mais parte daquele grupo. Só teve um daquelas pessoas que entendeu a minha situação, que foi um colega de rua que viveu, que me conhecia há muito tempo. O restante não. O restante passaram a me ver como ameaça. E eu tinha que sair do meio deles, porque senão eu morria. Eu não sabia pregar o evangelho para eles. Ainda não. Depois eu aprendi. E eu fui morar com esse irmão e comecei a frequentar a igreja que ele frequentava. Assembleia de Deus de Brasília. Lá perto quem sabe, a Casa do Ceará. Lá na Asa Norte, nas quadras 900. E eu comecei a frequentar essa igreja. 3 meses que eu estava frequentando essa igreja, um desses meninos tentou me assassinar. Eu lembro que antes disso aí tinha um tal de Vanzinho. Posso falar isso porque depois eu preguei o evangelho para ele. Ministrei na vida dele e ele deixou de ser meu inimigo. Ele não se converteu não, mas deixou de ser meu inimigo. Ele tentou me assassinar. E no momento que ele tentou me matar, esse Vanzinho, ele foi para cima de mim, ele recebeu um supapo. Ele disse que sentiu um tapa
Na época ele achou que fui eu que havia dado um tapa nele, mas eu nem trisquei a mão nele. Ele só sentiu um tapa que jogou ele do outro lado. Ele achou que eu era muito forte. Mas eu era magro, era mais magro que meu irmão. Eu era magrinho, só que magro e alto, tá, o Ariel? Magro e alto, né? Então era assim. Ó. Então, assim, de frente eu parecia que estava de lado. Né? E de lado só Deus sabe. Né? E eu sei que aquele supapo que ele levou, não fui eu, mas foi Deus me livrando dele. E eu lembro que depois outro rapaz, depois de 3 meses que eu estava lá, ele tentou me assassinar. E nesse dia ele conseguiu me espancar bastante. Eu falei, Deus me livra dessa situação. Na mesma hora, Deus, no meio do mato, isso era no meio do mato, irmão, não tinha ninguém. No meio do mato, apareceu um irmão grandão, fortão. Não era um anjo, não, era um irmão mesmo. Ele dava uns 2 duplinhos. Só que era aquele irmão tipo assim, eu tenho um morro guardado há 7 anos. Aquele irmão com o morro guardado há 7 anos me salvou. Ele segurou o rapaz como segura um frango para despenar. E disse, aqui nele você não bate não. Aí ele falou assim, ele é de Deus, você é do diabo. Nele você não bate não. Foi assim que Deus usou para me livrar, irmão. No mesmo dia, isso foi dia 14 de novembro de 99, Deus só mandou um obreiro da Missão Vida lá. Isso foi no domingo. E esse obreiro da Missão Vida foi no lugar, eu estava todo machucado. Ele falou da Missão Vida e eu falei, rapaz, me tira desse lugar. E no dia 16 de novembro de 99, Deus me trouxe para Anápolis. Deus me trouxe para a Missão Vida. Deus me trouxe para a Missão Vida. A Missão Vida me acolheu. A Missão Vida me acolheu. A Missão Vida me deu dignidade. Como ser humano, ali eu aprendi algumas coisas que eu vou levar para toda a minha vida. Acima de tudo, ali eu tive tempo, abrigo e, acima de tudo, incentivo para conhecer o Evangelho. Como eu disse para vocês, quando nós nos convertemos, o nosso espírito é que nasce de novo. A nossa mente, o nosso corpo precisam ser renovados pela palavra. E eu lembro que todo momento que eu tinha de intervalo na Missão Vida, porque lá tem as atividades ocupacionais, eu estava lendo a palavra, eu estava comendo a palavra, eu estava orando, e lendo a palavra, e orando, e aquela palavra foi trazendo vida, foi renovando a minha mente, foi trazendo coragem, fé, força para perdoar os meus pais, para perdoar os meus inimigos, para pedir perdão aos meus pais, para pedir perdão aos meus inimigos. E Deus foi me curando por meio da palavra, fui aprendendo a respeito do que Jesus fez, que agora eu era amigo de Deus, que agora Deus queria não só me ouvir, mas Ele queria me ouvir, Ele quer me ouvir, Ele tem prazer na minha companhia, e eu tenho prazer na companhia dEle. Deus foi me respondendo, Deus foi trazendo de volta tudo aquilo que o diabo havia me roubado, porque não foi Deus que tirou, a minha família. Eu fiquei 6 anos sem ter contato com o Léo, sem ter contato com a minha mãe, porque minha mãe não sabia onde eu estava. Meus familiares não sabiam onde eu estava, porque quando eu saí de Brasília, eu saí fugido, então eu não queria que ninguém soubesse. E foi bem feito, porque ninguém sabia. E eu lembro que eu estava testemunhando, depois de uns 2 anos, já na Missão Vida, eu estava testemunhando como eu estou fazendo aqui hoje. E lá na própria Missão Vida, no Terra Nova, lá na unidade de oração da Missão Vida, e veio um grupo de irmãos da Igreja Assembleia de Deus de Brasília, e dentre desses irmãos tinha uma senhora por nome Joana. Essa senhora ouviu meu testemunho, foi muito bom, alguns internos entregaram a vida a Jesus, alguns meninos entregaram a vida a Jesus, e essa irmã foi para Brasília e começou a contar a minha história lá na igreja dela, e lá na igreja dela tinha uma senhora, vizinha da minha mãe, que sabia da minha história, que foi associando tudo, começou a falar em línguas, começou a pular no meio do culto, ninguém entendia muita coisa, apesar que isso é normal entre o meio pentecostal, entre os verbianos também.
E no final a irmã falou, olha, eu conheço esse menino aí, eu conheço a mãe desse menino, eu sei onde ela mora, ela está à procura dele, ela não sabe da existência dele. E foi assim que eu tive contato com a minha família, foi assim que Deus trouxe o meu irmão para cá. Meu irmão também era drogado, assim que nem eu, não chegou a viver nas ruas, mas Deus salvou a vida do Léo, Deus salvou a vida da minha irmã caçula, Deus salvou a vida da minha irmã mais velha, está completando a obra na vida dos meus outros irmãos, e eu sei que Ele fez tudo isso, porque o Evangelho é o plano perfeito de Deus, é o poder dele para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Deus me deu a oportunidade, irmãos, de viajar esse Brasil quase todo. Interessante, Deus ainda não me deu a oportunidade de ir no Nordeste, pastor. Mas eu vou. Em nome de Jesus, eu vou. Mas Deus ainda não me deu a oportunidade no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Minas Gerais. Deus salvou muitas vidas. Hoje temos pastores, temos pessoas que o Senhor me deu a oportunidade de falar para eles desse evangelho, que é salvação, que é cura, que é transformação. Na próxima oportunidade que eu tiver de ministrar aqui, eu quero falar sobre cura. Eu quero falar sobre o que Deus fez. O que Deus fez na minha vida. Eu fui curado de hanseníase. Fui curado de doenças que eu adquiri no mundo das drogas. Fui curado, fui sarado pelo Senhor. Os médicos falaram que eu ia ficar 10 anos fazendo tratamento, que eu não conseguiria mais andar, que os meus pés ficariam atrofiados. Eu tinha mancha no rosto, eu tinha mancha na boca, eu tinha mancha em tudo quanto é lado. O meu cabelo era frágil. Então Deus, Ele me curou. Deus, Ele me sarou. Deus, Ele fez tudo isso na minha vida. Fora as vezes que Ele me usou para que outras coisas acontecessem. E isso foi possível, irmão. E eu quero encerrar contando isso. Como foi que Deus me curou? Eu cresci num ambiente, cresci em fé, num ambiente em que a fé era um pouco meio que misturada com outras filosofias. Meio evangélico, a religião evangélica em que eu cresci. Eu cresci acreditando que doença era uma maneira que Deus usava para me disciplinar e que eu pudesse conhecer mais Ele e assim por diante. Só que um dia eu tive contato com duas pessoas. Primeiro foi o pastor Antônio, da irmã Rosa, que acredita em cura divina. Não como nós, ainda tem muita mistura. E o outro foi um pastor chamado José Leonardo, que acredita como nós, que ele é da ICGEC, de Brasília. Pastora Valnice Milhomem. E eu cheguei e falei isso para ele. Olha, não, Deus está me provando. Ele falou, não, meu filho, Deus não está te provando, não. Ele usou o texto, um dia eu preguei sobre esse texto, Tiago capítulo 1, verso 17, toda boa dádiva, todo bom dom perfeito vem de Deus. E ele havia dado um livro para um pastor da Missão Vida, o livro Nome de Jesus. E esse pastor leu esse livro, mas não gostou, porque feriu a fé dele. E ele chegou em mim e falou, ele gostava na época muito de mim, e falou, olha, eu não creio muito nisso aqui não, mas toma esse livro aqui, para você. Comigo não funcionou não, mas vai que esses negócios que ele está dizendo funcionam com você. Porque ele gostava muito de mim, então ele me deu o livro. E eu li o livro. Eu li 1, 2, 3, 4, li o livro por volta de umas 7 vezes ou mais. Eu li o livro. E eu criei no que estava escrito. Eu li o livro e por causa da leitura da fé na palavra que estava revelada nesse livro, eu fui curado. Deus me usou para curar outras pessoas. Eu lembro que uma vez eu fui numa casa de uma pessoa que tinha um menino lá que não andava há 8 anos. E eu estava empolgado porque eu tinha acabado de ler o livro. Eu tinha acabado de ler o livro. E o irmão falou, vamos orar. Não, peraí, deixa que eu oro. Deixa que eu oro. Eu, em nome de Jesus, ser curado. Levanta e anda. O menino saiu correndo assim. Eu fiquei, nossa! Ele nunca mais. Lembra da Tamires, né, minha amiga? A Tamires. 5 tumores na cabeça, né? Um dia eu estava pregando sobre Isaías 53. Eu falei, vou chamar essa menina. Todo cheio. Né, agora. Vem cá, levanta. Ela estava de cadeira de roda, né, meu bem? Né? Levanta e anda em nome de Jesus. Ela levantou e andou. Foi fazer os exames, os tumores secou. Olha, Deus é bom. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de... E olha, irmão, que eu só conhecia parte da palavra da fé. Tá? Parte. Só partículas. Hoje não. Hoje eu entendo muita coisa da palavra da fé. Que eu fiz o rema.
Eu fiz, rapaz, não é qualquer coisa não. Eu fiz o remo, irmão. Amém? E as vacas sagradas morreram tudo, se suicidaram. Amém? Vamos ficar de pé?